Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por aqui mais uma vez, na oportunidade que Deus nos concede para falar um pouco da palavra de Deus e para tirarmos uma reflexão, um entendimento para a nossa vida cristã, nossa caminhada. Glória a Deus, e nesta feita eu queria falar com você sobre as vozes que ouvimos. Quem será que falou conosco? Quando reconhecer a voz de Deus, será que foi Deus quem falou comigo? Será que é o Senhor quem está falando comigo? Será que essa voz vem do outro lado? Ou será que essa voz é a voz apenas da minha mente? Glória a Deus. E nesta oportunidade eu gostaria de falar com você sobre as três vozes que ouvimos. Uma é a voz de Deus, a outra é a voz da nossa mente, a nossa voz interior, e a terceira é a voz do diabo. Sim, irmão, da maneira como Deus fala conosco, da maneira como a nossa mente fala conosco, a nossa voz interior, o inimigo também lança as suas setas na nossa mente. Ele lança a sua voz maligna, ele fala ao pé do ouvido. E nesta feita eu trouxe uma reflexão da parte de Deus. Como identificar que é o Senhor quem está falando conosco? E para averiguarmos isso, com base na Escritura Sagrada, eu gostaria de ler com você a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, que João escreveu no capítulo 14. Vamos ler apenas 2 versículos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus. E o segundo versículo está em João, capítulo 16 e versículo 13. Que diz assim: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Então aqui as Escrituras nos dão o norte, o direcionamento de quando é o Senhor Deus quem fala conosco. Quando é o Espírito de Deus que está falando conosco. O Senhor, ele nos dá o direcionamento, dizendo que o Espírito Santo de Deus nos lembrará daquilo que Cristo já falou. Então, por isso que é importante o conhecimento das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 8 e no versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo, ele vai te lembrar das coisas que estão escritas, da palavra de Deus escrita. Ele vai te lembrar as palavras de Cristo e vai testificar no teu coração que está falando contigo. Outra coisa, ele vai te guiar em toda a verdade. Nada que vem de Deus, escute, nada que vem de Deus vai contrariar aquilo que está escrito. Nada que vem do Senhor vai contrariar aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. O próprio Jesus Cristo disse que ele nos faria lembrar de todas as coisas, de tudo quanto ele tinha dito. E também nos anunciaria coisas que haveriam de acontecer. Revelações para a nossa vida, direções proféticas, pelo Santo Espírito de Deus. Tudo baseado e enraizado dentro da palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor não vai fazer nada, não vai falar nada conosco que vá de contra a sua palavra, que vá de contra aquilo que Jesus disse, que vá de contra a moral, que vá de contra a bondade, que vá de contra a integridade.
Porque o nosso Deus, ele não tem parte com injustiça. O nosso Deus, ele não tem parte com erro. O nosso Deus, ele não tem parte com engano, com falsidade. Então, quando for o Senhor que estiver falando conosco, ele vai nos trazer para a palavra, vai nos fazer lembrar e dentro daquela palavra nos anunciar, através de um sentimento, algo que está por vir ou acontecer. E talvez até, sendo da vontade de Deus, quem sabe até mesmo uma voz audível falando ao nosso coração. Porque lembra do que eu te disse, as três vozes que falam conosco. A voz do Espírito Santo vai te levar para a verdade, vai te trazer para a palavra e vai te levar para mais perto de Deus. A voz do nosso coração, ela é enganosa. Livro de Jeremias, capítulo 17, diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem pode esquadrinhá-lo? E o Senhor diz, eu, o Senhor, esquadrinho os corações para dar cada um segundo as suas intenções. Glória a Deus por isso. E terceiro, a voz do diabo. Ela não vai te levar para perto de Deus, ela não vai te trazer para as Escrituras Sagradas e ela não vai te levar para aquilo que é reto, para aquilo que é certo. Tudo aquilo, toda voz, entenda isso, toda profecia, todo direcionamento dado a você que vai de contra a palavra de Deus, isso é satânico, isso é diabólico, isso é perverso. Toda direção que vá de contra aquilo que está escrito, que vá de contra a moral, a justiça, a verdade, a sinceridade, a integridade, não é de Deus, irmão. Tudo aquilo que vai gerar corrupção, vai te levar para perto da corrupção, para perto do pecado, é a voz do diabo falando. Aleluia, glória a Deus. Porém, a voz de Deus vai te trazer para a palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6, o próprio Deus diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que precisamos meditar nas Escrituras Sagradas, para balancearmos e medirmos as palavras que estamos ouvindo, seja de outros, ou seja dentro do nosso coração, na nossa mente. Sabermos que tipo de palavra é essa, discernirmos que tipo de palavra é aquela, e aí sim, saber se ela é de Deus ou se é uma seta do inimigo na nossa mente, que é o nosso campo de batalha, é a mente do ser humano. É na mente onde Satanás lança as suas setas, as dúvidas, os medos, as angústias, as incertezas. Porém, quando Deus fala, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem conforto e a gente tem certeza de que aquele que falou conosco é fiel para cumprir, porque não volta atrás naquilo que disse. Então, essa é a forma mais segura de reconhecermos quando foi Deus que falou com a gente. Quando aquela voz nos traz para a palavra de Deus, nos lembra aquilo que Cristo disse, nos leva para a verdade e o caminho da retidão e não contradiz com os princípios de Deus, essa voz é a voz do Espírito Santo da verdade, que nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar aquilo que Cristo falou e nos direcionará, nos avisará de coisas futuras que estão para acontecer, não apenas nas nossas vidas, mas também ao nosso redor, no nosso trabalho, na área ministerial, na área matrimonial, familiar, na área da vida do crente. Amém? Então que essa palavra ela possa te dar um norte, uma direção, de saber identificar qual é a voz que está falando com você. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor.